Vamos, antes de lermos o nosso texto, eu queria começar com uma pergunta. Em algum momento você já se perguntou sobre qual seria o sentido da vida? Qual seria o propósito da nossa existência? Por que nós estamos aqui? Essa é uma pergunta que muitos se fazem, não é verdade? E nem todos encontram respostas. Foi escrito um livro, um autor chamado Viktor Frankl escreveu um livro chamado Em Busca de Sentido. Esse livro se tornou um best-seller. É um livro muito bom, de fato, mas o fato desse livro ter feito tanto sucesso mostra também como que as pessoas estão desejosas de encontrar sentido, de saber como descobrir o sentido da vida. E muitos nesse questionamento a respeito de qual seria o propósito da existência aqui nesse mundo, entram em crises existenciais profundas, terríveis. Alguns entram em depressão por não acharem, não encontrarem o sentido da vida, e muitos chegam ao final da sua vida ainda com esse questionamento. Para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha existência aqui? E falando em chegar no final da vida, existiu uma enfermeira australiana chamada Bronnie Ware. Ela lidava com pacientes terminais, pacientes já ali no fim das suas vidas, e ela tinha o costume de conversar com esses pacientes, e nessas conversas ela costumava perguntar para eles: olha, se você refletindo agora sobre a sua vida, qual foi o maior arrependimento aqui no final da sua vida? Qual é o maior arrependimento que você tem acerca de tudo que você viveu? E cada paciente dava uma resposta ali dentro do que essas pessoas refletiam, e pensavam sobre o seu passado. E a Bronnie Ware, ela escrevia essas respostas num blog, e isso passou a ser tão acompanhado, que em algum momento uma editora procurou para que ela escrevesse um livro. E ela fez um livro destacando ali as 5 principais respostas desses pacientes. O nome desse livro é Antes de Partir, os 5 arrependimentos mais comuns no leito de morte. E esse livro, por acaso, também se tornou um best-seller. Muitas pessoas leram, foi traduzido para o português, e foi muito procurado, as pessoas querendo saber quais são os 5 maiores arrependimentos no leito de morte. Os que ela destacou foi, o primeiro, não viver uma vida mais fiel a mim mesmo. Então, pessoas que olhavam para o seu passado e refletiam: bom, eu devia ter seguido mais os meus princípios, eu devia ter agido mais de acordo com aquilo que eu acredito e não buscar agradar os outros ou viver pensando no que os outros iriam pensar, no que os outros vão achar. O segundo arrependimento é ter trabalhado muito. Olha, que curioso, né? A gente pensa no nosso mundo hoje, as pessoas querem trabalhar cada vez mais e acham que precisariam de mais tempo para trabalhar mais ainda, mas no leito de morte muitas pessoas olham para trás e dizem: poxa, eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter dedicado o meu tempo a coisas que eram mais importantes, coisas essenciais. Outras pessoas responderam que se arrependiam de não ter expressado tanto os seus sentimentos. Então, pessoas que sabiam que podiam ter procurado alguém para pedir perdão, para se acertar, para consertar ali uma coisa que ficou mal entendida, um desentendimento, e essas pessoas não fizeram, então isso também se torna um arrependimento no final da vida. O quarto motivo seria ter mantido mais contato com seus amigos. Então, pessoas que viveram vidas muito individualistas, muito autocentradas, pessoas que viviam só para si mesmas e esqueceram os seus amigos, aquelas pessoas que eram importantes para elas. Então, elas chegam no final da vida e se arrependem. Eu devia ter buscado mais contato com os meus amigos, com quem era importante para mim. E o último arrependimento é ter me permitido ser mais feliz. Ou seja, decidir olhar o lado bom da vida, em vez de me prender tanto aos problemas, às coisas negativas, às coisas ruins dessa vida. Eu devia ter focado mais naquilo que é bom, devia ter me permitido mais ser feliz, olhar para a vida com mais leveza. Então, 5 grandes arrependimentos que a Bronnie Ware destaca que os pacientes dela em estado terminal respondiam para ela. Mas a gente pode refletir, a gente pode pensar, mesmo que essas pessoas tivessem vivido de forma diferente do que elas viveram, isso não evitaria aquela realidade trágica que elas estavam passando ali. Elas estavam no fim das suas vidas. A vida delas estava terminando.
a vida delas estava chegando no final, elas estavam vendo a sua vida chegar ao fim. E todos os desejos dessas pessoas, todos eles, né, o viver uma vida mais fiel a si, trabalhar menos, ter mais contato com amigos, expressar mais seus sentimentos, ou olhar mais para o lado bom da vida, todos esses desejos também terminariam ali. Não poderiam continuar, não poderiam ser levados adiante, ser vividos dali para frente, porque a morte estava batendo a porta daquelas pessoas. Então a gente pensa, será que essas coisas realmente dariam sentido à vida daquelas pessoas? Será que essas coisas realmente fariam com que aquelas pessoas cumprissem os seus propósitos aqui nesse mundo? Cumprissem o propósito, a razão de existirem, de estarem aqui? Bom, a Bíblia nos ajuda a entender algo a esse respeito. A Bíblia nos ajuda a entender, para nós, filhos de Deus, qual é o sentido da vida, qual é o nosso propósito nesse mundo. Especialmente um livro nos ajuda a entender qual é o sentido da vida aqui, debaixo do sol. Se você tem algum conhecimento bíblico, já é cristão há mais tempo, talvez você já tenha pensado de qual livro eu estou falando. Quero te convidar a abrir sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 12. Nós vamos refletir um pouco a esse respeito nessa noite. Eclesiastes 12, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes 12, no versículo 1, diz assim: Lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do seu Criador antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, as suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer. Quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite, porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Amém. Amém. Feche seus olhos, vamos pedir a direção de Deus para essa noite. Ó Pai, nós bendizemos o Seu nome, te louvamos pela leitura da Sua palavra, te louvamos, ó Deus, porque pela Tua palavra nós encontramos respostas para os questionamentos que nós possuímos, para aquelas coisas que tantas vezes tiram, ó Deus, a nossa paz e nos deixam inquietos. Nós sabemos que a Tua palavra tem resposta, ó Deus, para tudo que precisamos. Então nós estamos nessa noite diante da Tua palavra, diante, ó Deus, do Teu Evangelho, da revelação do Senhor e da sabedoria do Senhor, pedindo a Deus que o Senhor fale conosco, que o Senhor aplique essa palavra aos nossos corações. Nós queremos, ó Deus, ser instruídos por Ti. Queremos ser conduzidos, direcionados e ensinados pelo Senhor. Então, que o nosso coração seja, de fato, um coração ensinável, que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Sua voz. Conduza-nos nessa noite, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. 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 Irmãos, provavelmente o livro de Eclesiastes foi escrito por Salomão, filho de Davi. Se você voltar lá no capítulo 1, no primeiro versículo de Eclesiastes,
você vai encontrar ali a apresentação, o início do livro, a introdução, podemos dizer, que diz assim: palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Eclesiastes 1, capítulo 1. Então, sendo Salomão ou algum outro autor que coloca aqui essa designação, filho de Davi, rei de Jerusalém, o personagem aqui do livro de Eclesiastes é chamado de pregador. Ele se apresenta como um mestre de sabedoria, um mestre que junta um grupo, junta uma assembleia para ensinar. Por isso é traduzido aqui como pregador, né? Porque a imagem é uma imagem semelhante a essa que nós estamos aqui agora. É alguém que prega, alguém que ensina diante de muitas pessoas. A palavra aqui no original é kohelet, que traduzido para o grego dá nome ao livro, Eclesiastes. E se você lembra da palavra eclésia, você vai entender que ela se traduz como igreja. Igreja. Ou seja, assembleia, reunião. Eclesiastes é um livro escrito sob essa imagem de alguém que ensina, de alguém que prega, de alguém que está diante de um povo ensinando a sabedoria, alguém que é mestre da sabedoria. Por isso é chamado aqui palavras do pregador. E como nós falamos, o livro de Eclesiastes tem um propósito, tem um tema central que fala sobre como encontrar sentido nesse mundo caído, como encontrar sentido nesse mundo debaixo do sol, né, nesse mundo que está debaixo dos efeitos do pecado, que sofre sob os efeitos do pecado. E o pregador, o autor do livro, vai mostrar que tudo nesse mundo se desgasta, tudo nesse mundo se corrompe, tudo nesse mundo se corrói. Ou seja, tudo é vaidade. Tudo é vaidade. É como ele começa o livro. No versículo 2, depois de se apresentar, lá no capítulo 1 ainda, ele vai dizer: vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Então ele vai desdobrar esse tema. Agora, em que sentido ele está dizendo aqui que tudo é vaidade? A palavra vaidade no livro de Eclesiastes não é como nós entendemos no nosso português. E quando nós falamos de vaidade, ou quando nós pensamos numa pessoa vaidosa, o que vem à sua mente? Uma pessoa que se cuida, né, que se preocupa com a autoimagem, com a aparência dela, que tenta manter ali, se manter bem vestida, se manter bem arrumada, é uma pessoa vaidosa. Mas isso tem pouco a ver com o que a palavra vaidade traz para nós, ou significa para nós aqui no livro de Eclesiastes. A palavra vaidade aqui, ela vem do original, que é hevel, traduzido para nós como vaidade, mas que poderia ser traduzido também como névoa, fumaça. Ou seja, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que tudo é fumaça, tudo é névoa. Em que sentido? No sentido de que todas as coisas nesse mundo debaixo do sol é passageiro, é fugaz. Assim como uma nuvem vem e passa, é breve e não tem consistência, as coisas desse mundo também são assim, também são passageiras, também são coisas sem consistência, coisas que não ficam, coisas que agora existem, mas que daqui a algum tempo não vão existir mais, não estarão mais aqui. É como fumaça, é como nuvem, como névoa. Quando eu preparava esse esboço, eu lembrei de uma experiência que eu tive há umas 2 semanas atrás. A Júlia estava junto, a gente foi a Petrópolis, né, com algumas outras pessoas, e quando a gente voltou de Petrópolis e a gente veio descendo a serra, estava caindo uma chuva terrível, uma chuva fortíssima, e a serra estava cheia de cerração, cheia de neblina, de névoa. E aquela cerração que a gente conseguia ver pouco ali à nossa frente. Eu vinha dirigindo, outros carros também na pista, e muitas curvas, né, na Serra de Petrópolis, e aquela apreensão. As pessoas que vinham comigo atrás do carro, vinham conversando em Petrópolis e, de repente, silêncio. Pararam de conversar na mesma hora. A única coisa que a gente ouvia nos burburinhos assim, e quando a gente tentava prestar atenção, a gente via que era orações, né? As pessoas dizendo: Senhor, ajuda, vai na frente. E a gente veio ali tentando, né, ir devagar, conduzindo, porque chuva, pista molhada, muita névoa, aquela apreensão, farol alto ligado, e depois de alguns minutos, o que aconteceu? Passou.
Nós saímos daquela névoa, saímos da neblina, a chuva também parou. Veja só, a nuvem de chuva e a nuvem da cerração que estava ali passou. E nós conseguimos seguir viagem tranquilamente. Ou seja, aquela névoa, por mais intensa que tenha sido, por mais tensa que tenha sido aquele momento, por mais tenso que tenha sido aquele momento, aquela neblina passou. E assim, irmãos, é tudo na vida. Ainda que as coisas que nós vivemos aqui sejam coisas que nos façam ficar tensos e ansiosos e nos façam nos desesperar às vezes, essas coisas são como névoas, elas passam. E quantas experiências você pode lembrar da sua vida? Quantos momentos na sua vida você pode lembrar que te deixaram ansiosos, tensos, e que hoje você olha para trás e diz, passou, não está mais aqui, se foi. E assim são as coisas dessa vida, como névoa, como vaidade. Ao longo do livro de Eclesiastes, o autor, o pregador, ele vai buscando mostrar todas as coisas, ou diversas coisas, na verdade, onde as pessoas colocam a sua esperança de encontrar sentido para essa vida. E ele vai mostrar que todas essas coisas não são o bastante, não são suficientes para dar a essa vida sentido. Por quê? Porque tudo é névoa, tudo passa, tudo é vaidade. Então ele vai perguntar, será que nós conseguimos encontrar sentido nas riquezas? Existem muitas pessoas que dedicam todo o seu tempo e toda a sua vida a acumular bens, a acumular dinheiro. E quando chegam no final da sua vida, se deparam com a morte. Percebem que a vida passou e que o dinheiro, as riquezas, as posses vão ficar. É vaidade, é neblina. Passa. A gente não encontra sentido aí. Será que é no trabalho? Será que é na carreira? Será que eu posso encontrar sentido fazendo o meu nome, conseguindo diplomas? Será que eu posso encontrar sentido na vida me tornando PhD e sendo respeitado dentro da minha área de atuação? Bom, chegará um dia em que nós estaremos no leito de morte e o nosso nome, os nossos títulos, ficarão para trás. Isso também não é suficiente para dar sentido à nossa vida. Será que são as paixões, nos entregar aos desejos e curtir a vida ou aproveitar a satisfação dos desejos nesse mundo e nos envolver em paixões? Será que isso pode dar sentido a essa vida? Bom, isso também é vaidade. Isso também passa. Um dia estaremos diante da morte. Perceberemos que isso passou. Talvez nós possamos encontrar sentido em buscar a sabedoria. A sabedoria é algo bom. Buscarmos conhecer sobre a vida, entender sobre a vida. E, bom, uma pessoa já de idade que possui sabedoria é uma pessoa respeitada. Então, a sabedoria é levada conosco até o fim da vida, algo importante. Ainda assim, chegará um dia que a nossa vida vai passar e a nossa sabedoria ficará aqui. Então, a sabedoria, por mais importante que seja, também não é capaz de dar sentido, de trazer sentido a essa vida. Tudo isso é hevel, tudo isso é vaidade. E o que nós fazemos, então, diante dessa realidade? Bom, nós entendemos, primeiro, e aceitamos que a vida é assim. Que nós não vamos conseguir viver nesse mundo e encontrar alguma coisa dessa terra, desse mundo debaixo do sol, ao qual nós possamos nos apegar e ter nessa coisa a fonte de alegria verdadeira. Nada nesse mundo é capaz de fazer isso. Nada nessa vida é capaz de fazer isso. Haverão dias bons, haverão dias ruins. Se nós chegarmos já mais para o final do livro de Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 8, o pregador traz essa conclusão. Ele vai dizer, mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Ou seja, a vida é um misto de dias bons, devemos sim buscar a alegria, devemos nos alegrar, devemos buscar viver coisas boas nessa vida, nesse mundo, mas a vida também possui dias maus. É esse misto de dias bons e dias maus. Entender isso
nos permite ir contra o negativismo, uma vida negativista, uma vida como a daquelas pessoas do quinto arrependimento. Eu queria ter focado mais nas coisas boas, porque eu foquei demais nas coisas ruins. Então, isso faz com que a gente busque, de fato, a alegria. No versículo 10 desse mesmo capítulo 11, o pregador diz assim: afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Então, afaste a mágoa do seu coração. Deixe de lado o negativismo e sentimentos ruins. Mas, por outro lado, é esse entendimento de que a vida é um misto de dias bons e dias ruins também nos previne contra expectativas e ideias irreais de que a vida não vai ter nenhum sofrimento. Nos previne contra essa ideia que faz com que, no momento em que nós vivamos algo ruim, nós fiquemos profundamente insatisfeitos e incomodados, achando que isso não deveria estar acontecendo conosco. Não, a chuva vem para os bons e para os maus. Os dias ruins vêm para todas as pessoas. Por isso devemos buscar alegria enquanto podemos, buscar alegria enquanto for possível. E é o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 9, que é talvez um dos versículos mais conhecidos aqui de Eclesiastes, quando ele vai dizer: alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Enquanto existe tempo, nós devemos buscar usufruir das coisas boas dessa vida. Mas se nós pararmos aqui, qual a ideia nós teríamos? De uma vida hedonista, uma vida entregue aos prazeres. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, faça aquilo que você quiser, faça aquilo que agrada aos seus olhos, faça aquilo que te dá prazer, viva do jeito que você bem entender, enquanto você pode. O que é isso? É o hedonista, é aquele que busca viver pelo prazer, é o carpe diem, aproveite o dia, viva tudo o que você pode, tudo que for possível, não pense no amanhã, não pense em mais nada. Mas o pregador termina esse versículo trazendo o entendimento mais importante. O que ele vai dizer no final: saiba, porém, que de todas essas coisas, Deus lhe pedirá contas. Isso muda tudo, não é verdade? Porque, bom, se eu preciso viver, ou se é sábio viver e aproveitar essa vida, aproveitar as coisas boas desse mundo, ao mesmo tempo eu tenho que entender que existe um Deus. Eu não posso esquecer essa verdade. Eu não posso esquecer esse porém. Existe um Deus que há de julgar todas as coisas. Existe um Deus a quem eu vou prestar contas. Existe um Deus a quem eu vou prestar contas. E esse é o critério, é a regra para que eu tome as minhas decisões nessa vida. Bom, eu devo buscar, sim, a alegria, eu devo buscar, sim, felicidade nesse mundo, mas eu não posso esquecer de Deus. Eu não posso esquecer os princípios do Senhor. E a partir daí, então, eu vou reger, eu vou direcionar as minhas decisões. Ou seja, não existe incompatibilidade entre viver com Deus e ter uma vida alegre. Eu devo buscar alegria, mas buscando alegria, preciso me lembrar de Deus. Existem diversas maneiras em que podemos nos alegrar, lembrando do Senhor. Nós estamos aqui nos organizando. Amanhã temos um feriado e o que faremos, boa parte da igreja? Estaremos em um sítio, juntos, nos alegrando, buscando nos alegrar, buscando a comunhão, buscando momentos em que nós podemos estar juntos, nos divertir e adorar ao Senhor e louvar ao nosso Deus. Nos alegraremos e, ao mesmo tempo, nos lembraremos. Enquanto nos alegramos, nos lembraremos do nosso Deus. Ou seja, esse é o princípio. Esse é o princípio para todas as idades, não só para a juventude, ainda que o conselho aqui diga, alegra-se jovem, e isso se dá porque os livros de sabedoria eram escritos, em geral, para os mais jovens lerem. Esse é um princípio para todas as idades. Busque alegrar-se na sua vida, mas lembre-se sempre do Senhor. Lembre-se sempre do Senhor. Afaste-se do pecado. Não se volte para aquilo que desagrada ao Senhor, ao coração de Deus. Ou seja, considerar a Deus em todas as minhas decisões, em tudo que eu faço, não é uma restrição, não é legalismo, não é aquela questão de, bom, isso aqui eu não posso fazer, aquilo ali eu não posso fazer, eu estou privado de tanta coisa. Não, pelo contrário, é sabedoria.
Porque de fato existe um Deus. De fato existe um Criador de todas as coisas. De fato existe um Deus que há de julgar todas as coisas. E se eu vivo nesse mundo, e eu tomo decisões nesse mundo, ignorando essa verdade, eu estou vivendo em tolice. Eu estou abandonando a sabedoria. Porque em algum momento eu vou precisar me deparar com isso. Em algum momento eu vou precisar me deparar com o juiz, com o Senhor, com Deus. E eu vou precisar prestar contas de todas as coisas. Então, considerar ao Senhor não é viver uma vida de legalismo, de restrições. Considerar ao Senhor é viver uma vida sábia. É ter uma visão da vida ampla, que considera todas as coisas, inclusive a verdade de que existe um Criador, de que existe um Deus. Não ignoramos a Ele. E é por isso que quando o pregador chega aqui, no caminho para o final, caminhando já para o final do seu livro, no capítulo 12 que nós lemos, o pregador ele vai trazer para nós uma poesia cheia de paralelismos. O que são os paralelismos? São ideias semelhantes que ele vai repetindo, acrescentando somente alguns detalhes. E a ideia central desse poema vai estar na frase que diz: lembre-se do seu Criador antes que. Lembre-se do seu Criador antes que. Ou variações dessa mesma frase. E ele vai falar isso, vai repetir isso no versículo 1 do capítulo 12, ele vai falar no começo do versículo 2 do capítulo 12, vai falar no começo do versículo 3 do capítulo 12, no começo do versículo 4, ele vai dizer, faça isso antes que, repetindo também a mesma ideia, e no começo do versículo 6, mais uma vez, ele vai repetir a mesma ideia, ou seja, por 5 vezes, em 6 versículos, ele vai trazer essa ideia central. Lembre-se do seu Criador antes que. Eu quero refletir um pouco com você sobre essa verdade, sobre esse conceito, sobre esse conselho do pregador, do sábio de Eclesiastes. Bom, então, primeiro ele diz, lembre-se do seu Criador. Ele retrata Deus como Criador. E é interessante porque o livro de Eclesiastes se dirige a Deus, fala de Deus em diversos momentos. Mas em nenhum momento trata Deus como Criador. Até aqui, até o capítulo 12. Essa é a primeira vez que o pregador usa esse termo. E por quê? Bom, nesse momento aqui, no capítulo 12, o pregador ele tem o interesse de destacar a relação entre o homem e Deus. Como que você deve se relacionar com Deus? E o que Deus deve representar para você? Como deve ser a sua vida com Deus? Então ele traz essa imagem. Deus é o seu Criador. E isso tem uma importância. Isso fala alguma coisa. E se nós olharmos para o restante do livro de Eclesiastes, nós vamos entender o que o pregador, como o pregador entendia a relação do homem com Deus. Bom, pelo menos de 5 maneiras. A primeira é entendermos que, se Deus é o nosso Criador, isso significa que nós fomos criados para Ele. E se nós fomos criados para Ele, o nosso propósito de vida também vem dEle, vem do Senhor. Se você voltar aí lá no capítulo 3 de Eclesiastes, no versículo 14, o pregador ele vai dizer assim, eu sei que tudo o que Deus faz durará eternamente, sem que nada possa ser acrescentado nem tirado, e que Deus faz isto para que as pessoas o temam. Ou seja, tudo que Deus faz para que as pessoas o temam. Deus faz tudo com um propósito específico. Deus faz tudo para a sua própria glória. Ou seja, e nós, como seus filhos, como criaturas suas, devemos entender esse propósito e viver por esse propósito. Não somos nós, irmãos, que decidimos o propósito da nossa vida. Não somos nós que decidimos o sentido da nossa vida. E quando nós lemos autores, especialmente autores da filosofia ou da psicologia, nós vamos ver muitos ali que dizem, não, você tem que dar sentido para a sua vida, você tem que dar um propósito para a sua vida. Mas quando nós olhamos para a palavra e quando nós entendemos que Deus é o nosso Criador, nós entendemos também que o nosso propósito vem de Deus. O sentido da nossa vida vem de Deus.
E o texto de Eclesiastes vai dizer que Deus faz todas as coisas com esse propósito, para que todos os homens temam a Ele, para que todos os homens glorifiquem a Ele. Se nós lembrarmos da primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster, vai ser assim: qual é o fim principal do homem? E a resposta é glorificar a Deus, desfrutar dele eternamente. Esse é o fim para o qual nós fomos criados. Esse é o propósito que nós temos em Deus, viver uma vida que glorifique a Ele. E o que isso significa? Isso significa viver uma vida dentro da igreja, 24 horas por dia, ou viver uma vida ali no seu quarto fazendo orações 24 horas por dia? Não, nós vamos ter a nossa vida comum. Vamos ir para o nosso trabalho, vamos ter os nossos momentos em família, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Nós teremos a nossa vida secular, a nossa vida comum. Mas em tudo que nós fizermos, nós tememos a Deus e nós glorificamos a Ele. Tudo que nós fazemos nesse mundo é feito com esse propósito: dar glória ao Senhor, louvar ao Senhor com a nossa vida. Quando nós tememos a Deus, então nós cumprimos o nosso propósito. Por que muitos não vivem assim? Por que muitos não vivem de modo a glorificar a Deus? E por que é difícil para nós vivermos de modo a glorificar a Deus? Bom, é difícil para nós, e muitos não fazem isso por causa do pecado, por causa da iniquidade do ser humano, que está no nosso coração. Então, o nosso coração é um coração que se afasta de Deus. Depois da queda no Éden, depois que o pecado entra no mundo, o nosso coração não deseja mais adorar a Deus. O que o nosso coração deseja, ou o que a nossa carne deseja, são as coisas desse mundo. É o pecado. É viver para nós mesmos. É seguir e correr atrás das nossas metas pessoais, dos nossos objetivos de vida. É por isso que tantos trabalham incessantemente somente para chegar no final da sua vida e ter o arrependimento que muitas dessas pessoas tiveram, ou deveria ter trabalhado menos. Percebi que corri muito atrás das coisas que eu queria, não devia ter feito tanto isso. Mas isso acontece por conta do pecado. O nosso coração que nos faz idolatrar as coisas desse mundo. E o pecado está presente aqui também no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 7, no versículo 29. O pregador vai dizer assim: o que descobri é tão somente isso, capítulo 7, versículo 29, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Ou seja, Deus nos fez retos, Deus nos fez para andar em retidão, para viver em integridade, mas nós fizemos o quê? O oposto. Nos metemos em problemas. E quantos problemas a gente arruma para nós mesmos, não é verdade? Como nós somos bons na arte de arrumar problemas. E nós olhamos depois e falamos: como eu não pensei nisso? Como eu não imaginei que isso teria essa consequência, chegaria nesse ponto? Nós nos metemos em problemas. E essa falta de sabedoria, essa falta de retidão, esse excesso de olhar para nós mesmos e para a nossa vontade, que nos faz nos meter em problemas, isso é fruto do pecado que está no nosso coração. Ou seja, aqui o pecado revela a sua grande gravidade. Ele nos afasta do nosso propósito. Ele nos coloca em inimizade contra Deus. Ele nos coloca contra o propósito do nosso Criador. Mas não somente isso, pensarmos em Deus como Criador faz com que nós entendamos que, tendo Deus como Criador, nós devemos a Ele obediência. Bom, se o pecado nos afasta de Deus, devemos ao Senhor obediência para que nós nos aproximemos dEle e estejamos alinhados com o nosso propósito. Mais uma vez, o pregador diz isso lá no capítulo 12, no versículo 13, quando ele diz: de tudo que se ouviu, e aqui é mesmo o final do livro, ele diz: a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Então, irmãos, nós não viemos a esse mundo por acaso. Nós não chegamos aqui sem um propósito. E é também nesse sentido que o pregador traz a imagem do Criador.
Nós fomos criados por um Deus que é justo, um Deus que é santo. E sendo justo, sendo santo, nós, seus servos, seus filhos, como aqueles que foram criados por Ele, devemos também viver em justiça, em santidade. Nós temos um Deus, nós não chegamos aqui por acaso, não chegamos aqui como fruto de uma evolução aleatória, não estamos aqui por acaso, ou seja, não somos nihilistas, não achamos que essa vida não tem sentido. Os nihilistas, aqueles que dizem que não existe sentido nessa vida, fazem como Nietzsche, um nihilista declarado, dizendo que devemos ir além da ideia de bem e de mal. Devemos deixar para lá, deixar para trás toda a questão de certo e de errado. Devemos viver como queremos, como bem entendemos. Agora, por outro lado, um outro filósofo, Dostoiévski, diz que, se Deus não existe, tudo é permitido. E se tudo é permitido, qual é a consequência disso no mundo? O caos. O caos. Mas não é essa a verdade. Existe um Deus. E mais, esse Deus nos criou. Tendo sido criados por um Deus, não estamos além do bem e do mal. Porque esse Deus é um Deus bom. Esse Deus é um Deus justo. E, tendo um Deus bom e um Deus justo, nós também devemos seguir aquilo que é bom, nós também devemos seguir aquilo que é justo. Se fomos criados por um Deus santo, cabe a nós, seu povo, buscar a santidade. Isso é o necessário a ser feito, como criaturas de Deus. Isso é o que devemos fazer, é o que ele diz no final do versículo 13, do capítulo 12, e isso é o dever de cada pessoa, devemos obediência ao Senhor. Mas não somente isso, entender que Deus é o nosso Criador, nos faz entender também que nós somos sustentados por Ele. Se no princípio Deus nos criou, e se no princípio Deus nos dá um propósito, no curso da nossa vida, esse Criador nos sustenta, Ele nos mantém, Ele nos preserva, Ele nos mantém de pé. E isso também é destacado pelo pregador, isso também é destacado em Eclesiastes. Se você voltar no capítulo 3, no versículo 13, ele vai dizer assim: sei também que poder comer, beber e desfrutar o que se conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Veja, parece um paradoxo, né? Desfrutar daquilo que você conseguiu com todo o trabalho é dom de Deus. Ora, fui eu que consegui. Ou é dom de Deus? As duas coisas. Porque é Deus quem me permite ter o trabalho, Deus é quem me dá força, Deus é quem me dá o trabalho, Deus é quem me dá o sustento, Deus é quem me permite usufruir do fruto do meu trabalho. Tudo isso vem de Deus. Até aquelas coisas que nos dão a ilusão de que, fui eu que lutei, fui eu que batalhei, fui eu que consegui. Todas essas coisas vêm de Deus. Nós temos porque Deus nos sustenta, nós temos porque Deus nos concedeu, nós somos sustentados por Ele. No capítulo 11, no versículo 5, o pregador vai dizer: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Ou seja, tudo é feito por Ele. Desde o nosso nascimento, desde a nossa concepção no ventre da nossa mãe, a nossa vida estava sendo sustentada por Deus, a nossa vida estava sendo conduzida por Ele. Ou seja, Deus é não só o nosso Criador, mas Ele é também o sustentador de todas as coisas. Ele nos sustenta em todo o tempo, não como um Deus deísta, ou seja, não como um Deus que cria tudo, dá corda no mundo e deixa o mundo girar por conta própria. Não, Ele é um Deus que está presente em todo o tempo, está presente em todo momento, nos momentos mais felizes da nossa vida, nos momentos também mais difíceis da nossa vida, Deus está ali. E tudo que nós vivemos vem dEle, é provisão dEle, é parte da bondade e do cuidado de Deus conosco. Ele está presente em absolutamente tudo o que acontece conosco, em tudo o que acontece na nossa vida. Nós nos esquecemos de Deus, irmãos, quando nós pensamos que depende de nós, quando nós pensamos que é só pela força do nosso braço, somos nós que temos que dar conta de tudo, e então nós corremos, ficamos ansiosos, ficamos desesperados, porque achamos que, eu tenho que fazer alguma coisa, depende de mim. E não,
que a Bíblia mostra para nós é que Deus nos sustenta, depende de Deus. É lógico que nós vamos trabalhar, é lógico que nós vamos acordar pela manhã, ir para o nosso trabalho, mas tudo que nós temos vem do Senhor, e a porta que nós temos aberta hoje pode se fechar, se assim Deus quiser. E as portas que nós temos fechadas hoje podem se abrir, se assim Deus quiser. Tudo que nós temos vem dEle. Nossa vida é sustentada por Ele. E isso faz com que nós deixemos aos pés do Senhor as nossas ansiedades. Isso faz com que nós entreguemos para Deus as nossas inquietações, com que nós entreguemos para Deus o nosso nervosismo, o nosso estresse com as incertezas da vida. Nós colocamos tudo diante do Senhor, porque entendemos que tudo que nós temos vem dEle. E tudo que nós viermos a ter também virá dEle, também virá das mãos de Deus. Por isso, diz o pregador, lembre-se do seu Criador. Não se esqueça dele, lembre-se do seu Criador. Ainda, essa frase nos traz o entendimento que com Deus, como Criador, nós devemos a Ele, além de obediência, gratidão. Devemos viver uma vida de satisfação em Deus, uma vida grata a Ele e nos alegrar naquilo que Deus nos concede, entendendo que tudo isso é dom de Deus. O pregador vai falar sobre isso lá no capítulo 5, no versículo 19 e 20, quando ele diz assim: quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, Deus sustentando, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe enche o coração de alegria. Ou seja, toda a riqueza, tudo que nós possuímos nessa vida é dom de Deus. E se nós temos alegria, é porque Deus encheu o nosso coração com essa alegria. Por isso devemos a Ele gratidão. Todo bem que possuímos vem de Deus, inclusive a nossa alegria, inclusive a nossa satisfação nessa vida. Por isso respondemos a Ele com gratidão. Ou seja, aquela pessoa que vive murmurando, aquela pessoa que vive reclamando das coisas que estão acontecendo com ela, a pessoa que vive olhando para as coisas ruins ao seu redor e se queixando, né, como dizia aquele desenho antigo, ó céus, ó vida, ó azar. Essa pessoa que vive em murmuração se esquece de Deus, se esquece do seu Criador, se esquece que existe um Deus que sustenta, que nos sustenta em todas as coisas e que coloca sobre nós a sua bondade. O que nos cabe então? Murmurar, reclamar, se queixar o tempo todo? Não. Nos cabe reconhecer a bondade de Deus. Nos cabe nos alegrar nele, viver uma vida de satisfação em Deus, nos alegrar no Senhor e nos alegrar com a alegria que vem do Senhor, com a alegria santa que vem da parte dele. Por fim, entendermos Deus como nosso Criador nos faz lembrar também que nós prestaremos contas a Ele. Se olhamos para trás e percebemos, Deus nos criou, devemos obedecê-lo. Se olhamos para o curso dessa vida e entendemos, Deus nos sustenta, devemos gratidão a Ele. Nós olhamos para frente e entendemos, Deus há de julgar todas as coisas. Um dia estaremos diante dEle como justo juiz. E é o que o pregador diz no último versículo do livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, quando ele fala, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer juízo, é o que ele diz também no final do versículo 9. Mas Deus pedirá conta de nós. Todas as coisas estarão diante de Deus. Por fim, no fim dessa vida, nós estaremos diante de Deus. E nós deveremos prestar contas a Ele. E para muitos, ao pensar nisso, isso pode ser motivo de medo, de temor, de ansiedade. Meu Deus, eu vou ter que prestar contas ao Senhor. Mas quando nós entendemos que fomos resgatados por Ele, perdoados por Ele, amparados por Ele, isso deixa de ser para nós um motivo de medo, mas, a partir do arrependimento da fé e da certeza do perdão, isso passa a ser para nós motivo de esperança. Porque veja o que ele diz no versículo 14, ele vai trazer à luz todas as obras, tanto as boas
quanto as mais. Então, a nossa vida diante do Senhor, a nossa dedicação a Ele, a nossa fé no nosso Deus, também será considerada por Ele no fim dos tempos. Então, sabermos que essa vida nos levará até o nosso Senhor, até o nosso juiz, traz para nós não medo, não ansiedade, mas esperança. Esperança de que receberemos da parte dele a recompensa. Esperança de que tudo que nós fizermos aqui para o nosso Deus será recompensado por ele. Será recompensado por ele. Um dia nós receberemos o nosso galardão. Ou seja, ao mesmo tempo, nós guardamos, sim, um temor que leva à obediência, que faz com que nós deixamos deixamos para trás a vida descompromissada com Deus e vivamos em comprometimento com Ele, mas também guardamos e mantemos a esperança que traz para nós ainda nessa vida a alegria, a satisfação e o desejo de nos entregar por completo ao nosso Senhor, esperando da parte dEle a recompensa, mesmo para aquelas coisas que ninguém nesse mundo vê. Nós temos essa certeza, Deus nos vê, Deus está conosco, Deus há de nos recompensar. Nós vivemos, irmãos, considerando esse fim. E por conta disso, devemos sempre entender, lembre-se do seu Criador. Todo o entendimento do livro, toda a mensagem do autor de Eclesiastes nos leva para esse poema final. Lembre-se do seu Criador. Não se esqueça do seu Deus. Em geral, quando a Bíblia fala desse termo, lembrar-se, ela não está falando de uma coisa passiva, uma coisa só como um exercício da memória. Esse termo, lembrar-se, diz respeito a uma ação, a algo ativo. Nós vemos muito esse termo sendo usado para falar das ações de Deus. Por exemplo, quando nós vemos lá em Gênesis 8, nós vamos ler que Deus se lembrou de Noé nos dias do dilúvio. O que isso significa? Que Deus estava lá ocupado com as suas coisas e de repente veio na mente de Deus, Noé. Não. Deus se lembrou de Noé, isso significa que, Deus agiu em favor de Noé. Deus se voltou para Noé. Em Gênesis 19, 9, vai dizer que Deus se lembrou de Abraão e salvou a Ló. Ou seja, Deus lembrou das orações de Abraão e agiu. Ou lá em 1 Samuel, no primeiro capítulo, versículo 19, que diz que Deus se lembrou de Ana. Ou seja, Deus agiu em favor de Ana, e ela que não poderia engravidar, engravidou e deu à luz a Samuel. Então, em diversos momentos, a Bíblia traz essa ideia, Deus se lembrou. E isso quer dizer, Deus agiu. Da mesma maneira, quando o pregador está dizendo aqui para nós, lembre-se do seu Criador, não é somente coloque ele na memória, pense nele de vez em quando. Não, lembre-se do seu Criador, volte-se para ele. Comece a agir considerando o seu Criador. Comece a viver nesse mundo, comece a viver essa vida levando Deus em conta. Pare de ignorar que Deus é real, pare de ignorar a existência de Deus na sua vida, porque, irmãos, existem muitos crentes que vivem como se Deus não existisse. Existem muitos cristãos que vivem nesse mundo como se fossem ateus, como se em nenhum momento fossem estar diante de Deus e tivessem de prestar contas a Ele, como se em nenhum momento tivessem sido criados pelo Senhor e recebido dEle o seu propósito. Pessoas que vivem confessando a existência de Deus, mas, na prática, vivendo de modo a negar a existência de Deus. Ou seja, lembre-se do seu Criador, é um convite do pregador de Eclesiastes, dizendo, viva a sua vida para Deus. Viva a sua vida considerando que Deus é real. Comece a viver de modo a não ignorar a presença de Deus. Na tradição reformada, nós conhecemos e entendemos um termo que é chamado, que vem do latim, que diz coram Deo. Os reformadores falavam a esse respeito, coram Deo. O que significa o coram Deo? Coram Deo significa que a nossa vida é vivida diante de Deus. A nossa vida é vivida diante dos olhos do Senhor. Em que momento da nossa vida é vivida diante de Deus? Momento que nós chegamos no culto? Momento que nós entramos no nosso quarto para orar? Não. Toda a nossa vida, absolutamente toda a nossa vida, todos os momentos
em todas as circunstâncias, nós estamos diante de Deus. Em tudo que nós fazemos, em todas as nossas conversas, em todos os nossos pensamentos, em todos os nossos atos, em todo o tempo, nós estamos corandeu, nós estamos diante do Senhor. Toda a nossa vida é vivida diante dos olhos dele, e isso afeta cada área da nossa vida. Porque aí então nós vamos entender, eu devo, em cada momento, glorificar ao Senhor. Porque eu vivo diante dele. Os olhos dele estão sobre mim o tempo todo, o tempo todo. Em nenhum momento eu consigo me esconder de Deus. Hoje pela manhã, eu dava aula para as crianças e falava da queda, né, do momento em que Adão e Eva comem do fruto, e a gente conversava um pouquinho sobre aquela hora que Adão tenta se esconder de Deus. Eu perguntei para as crianças, será que Adão conseguiu se esconder de Deus? E elas ficaram assim, e depois chegaram na conclusão, não, Deus vê tudo. Né? Adão estava ali atrás daquele arbusto, mas ainda assim ele não conseguiu se esconder de Deus. Deus vê todas as coisas. E assim é conosco. Existem momentos que nós queremos nos esconder de Deus. Existem momentos que nós olhamos para a nossa vida e falamos, meu Deus, eu não sou digno de buscar ao Senhor. Eu não sou digno de estar diante da presença de Deus em oração. Mas nós precisamos entender que é impossível nos esquecermos e nos escondermos do Senhor. É impossível. Mas, ao mesmo tempo, nós devemos nos lembrar também que esse Senhor, que mantém os seus olhos sobre nós em todo tempo, é um Deus misericordioso, é um Deus cheio de graça, é um Deus cheio de bondade, é um Deus cheio de perdão. É um Deus que nos garante, por meio das promessas das Escrituras, que se nós formos até Ele em arrependimento e fé, por meio do nosso advogado, que é Jesus Cristo, nós receberemos da parte dele o perdão, nós poderemos nos reconciliar com Ele. Nós temos essa certeza, nós temos essa convicção. Nossa vida é vivida diante de Deus, de um Deus que é justo, de um Deus que é gracioso, cheio de poder e cheio de bondade. Ou seja, lembrar-se do seu Criador envolve, sim, ter Deus em mente em cada decisão que você tomar, e envolve também dedicar tempo, esforço para buscá-lo, para viver para Ele, para viver em santidade. Quando nós devemos começar a fazer isso? Nós devemos planejar esse momento. Bom, depois que eu me formar, eu vou começar a viver para Deus. Depois que acontecer tal coisa, que eu conseguir aquela promoção no meu emprego, aí eu vou ter mais tempo e vou buscar a Deus. É nesse momento, jogando para o futuro, que devemos nos lembrar do nosso Criador? Não. Nós devemos nos lembrar do nosso Criador agora. Agora. Não devemos procrastinar a nossa vida com Deus, ou seja, não devemos empurrar com a barriga, jogar para frente o nosso compromisso com Ele. Devemos buscar a Ele agora, nesse momento. E é por isso que ele diz para os jovens que liam esse texto, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Ou seja, lembre o quanto antes. O quanto antes você puder se lembrar de Deus, lembre-se, converta-se a Ele, volte-se para Ele, ou posicione-se diante dEle, buscando o seu Criador, o quanto antes, o quanto antes. E se tem algo que é praticamente uma experiência universal daqueles que se convertem depois da juventude, é dizer que, se pudessem, teriam se convertido mais cedo. Se pudessem, teriam buscado ao Senhor mais cedo. Esse é um arrependimento comum. Nossa, eu deveria ter buscado ao Senhor, como disse Agostinho de Hipona nas Confissões, tarde te amei, muito tarde te amei, ó beleza tão antiga e ao mesmo tempo tão nova. Esse é o arrependimento daqueles que adiam o seu posicionamento com Deus, que adiam o seu compromisso, a sua conversão ao Senhor. Por isso, o pregador traz esse senso de urgência. Lembre-se do seu Criador na sua mocidade, antes que, ou seja, existem coisas piores à frente, não deixe essas coisas chegarem. Lembre-se do seu Criador. No livro de Eclesiastes existem basicamente 3 equalizadores de todos os seres humanos.
que são eles o sofrimento, o tempo e a morte. Então não importa se você conseguiu juntar muitos bens nessa vida ou não, o sofrimento, o tempo e a morte vai chegar para você. Não importa se você se tornou uma pessoa muito sábia, muito estudada, cheio de diplomas, ou se você não terminou o ensino médio, o ensino fundamental, o sofrimento, o tempo, a morte chegará para você. Não importa o que você alcançou nessa vida, o quanto você trabalhou, o sofrimento, o tempo, a morte chegará para você. Isso vai alcançar qualquer pessoa, independente de qualquer coisa. Essa é a ideia central ali no capítulo 9. E esse é o motivo do revelo. Esse é o motivo de tudo debaixo do sol ser vaidade. Porque você pode correr atrás do que você quiser. Você não vai conseguir fugir do sofrimento, você não vai conseguir evitar o tempo, você não vai conseguir evitar a morte. Isso chegará para todos os homens. Mas uma vez que a nossa vida foi criada por Deus, é sustentada por Deus e cumpre o seu propósito em Deus, nós devemos buscar a Ele agora e não esperar a chegada do sofrimento, do tempo e da morte. Devemos buscar a Deus agora. Só isso dá sentido, só isso dá propósito à nossa vida. E o que você está fazendo, então, na sua vida? Se esquecendo do mais importante. O que você está buscando, em vez de buscar o mais importante, que é o Senhor? Em Mateus 13, versículo 44 e 45, daqui a algumas semanas a gente vai chegar nesse texto na nossa escola bíblica. Jesus traz duas parábolas. Ele fala de um homem que trabalhava num campo, que ele descobre enterrado naquele campo um tesouro, e o que ele faz então? Ele corre, vende tudo o que ele tem e volta para comprar aquele campo por causa daquele tesouro. Depois ele vai falar de um negociador de pérolas, que encontra uma pérola muito cara, muito preciosa, então ele vai e vende tudo que ele tem para comprar aquela única pérola. Assim é a nossa vida. O que importa para nós é o nosso Criador. É viver uma vida lembrando do nosso Criador. E por isso, para isso, nós devemos vender todo o resto. Abrir mão de encontrar sentido em todo o resto, encontrar propósito em todo o resto. Nós devemos encontrar propósito no nosso Senhor, encontrar propósito no nosso Criador. É necessário buscar a Deus. É necessário buscar a Deus hoje. É necessário buscar a Deus agora, porque a nossa vida caminha para um fim e as nossas forças são cada vez menores. Eu estou por volta dos 30 e já lembro de tempos em que eu tinha mais força e mais ânimo para algumas coisas, virava à noite e fazia loucuras que hoje eu não faço mais. O tempo passa, nosso vigor se esvai, nossas forças se vão e os dias maus chegam para cada um de nós. O pregador vai trazer diversas imagens ilustrando a chegada desses dias maus. Vamos olhar rapidamente quais são essas imagens. No versículo 2 ele vai dizer: lembre-se do seu Criador, antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas, e as nuvens voltem depois da chuva. Essas imagens falam de quê? Da cegueira, dos olhos que se escurecem, dos olhos que deixam de ver, então a visão vai se tornando cada vez pior ao longo do tempo. No versículo 3 ele fala: lembre-se dele antes do dia em que tremerem os guardas da casa, e aqui ele explica, os seus braços, e se curvarem os homens que no passado eram fortes, e ele explica, suas pernas, e cessarem os moedores da sua boca, seus dentes, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, os seus olhos. Então fala aqui da perda da força. Nós não conseguimos andar caminhos tão longos quanto nós andávamos antes, nós não temos força nos braços para nos defender como nós tínhamos antes, então vem para nós também a perda dos dentes, a cegueira. Versículo 4, ele vai dizer: faça isso antes que as portas da rua se fechem e o ruído das pedras do moinho se torne difícil de ouvir. Quando você se levantar, a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, começarem a desaparecer, falando aqui da surdez, né? E olha que imagem
bonita e ao mesmo tempo trágica que ele traz, né? Você vai se levantar ao som dos pássaros e aquela harmonia linda vai começar a sumir, vai começar a desaparecer com o tempo, com a velhice, com o passar da vida. No versículo 5 ele fala: quando você tiver medo do que é alto e se espantar no caminho, quando florescer como a amendoeira e o gafanhoto lhe for um peso, e quando você perder o apetite. Então aqui ele fala de diversas coisas. Ele vai falar do medo de acidentes, né? Quando você tiver medo daquilo que é alto. Ele vai falar também, quando ele diz da amendoeira que floresce, as flores da amendoeira são brancas. Então, trazendo a imagem daquelas folhas verde escuras que vão se tornando brancas, né? A chegada dos cabelos brancos. Eu já estou passando por isso, diga-se de passagem. Depois ele vai falar do gafanhoto que se torna um peso. O gafanhoto como a imagem de algo leve, de algo hábil, ágil, mas que se torna um peso, ou seja, até aquelas coisas mais leves se tornam pesadas. E ele vai falar da perda do apetite, também como um sinal da velhice, a perda do ânimo, a perda do desejo, a perda do apetite. E no final do versículo 5, ele traz uma pausa nessas imagens tão claras para falar de maneira, nessas imagens, ou melhor, tão metafóricas, né, para falar de maneira mais clara sobre o fim da vida, quando ele diz: porque o ser humano vai à morada eterna e os pranteadores andarão rodeando pela praça. E aqui ele mostra que na ideia da velhice, a morte chega. E isso é o destino de cada um de nós. O ser humano vai à morada eterna, os pranteadores estarão rodando pelas praças. No versículo 6 ele diz: lembre-se do seu Criador antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E aqui os comentaristas discutem muito o que seriam essas imagens, né? E alguns vão dizer que o fio de prata seria como a medula espinhal, né? E a taça de ouro seria como o crânio, enfim, vão tentar trazer imagens para tudo isso. Mas, independente do que isso signifique, a ideia aqui é de algo que se quebra, algo que perde o seu propósito, né? Algo valoroso, precioso até, mas que perde o seu propósito ao se quebrar. E ele faz essa comparação com a nossa vida. A nossa vida é assim, chega um tempo em que nós vamos perdendo as nossas funções, nós vamos quebrando e perdemos o nosso propósito. É como se tudo começasse a ruir, a se perder. O nosso propósito, a nossa força vai se perdendo, assim como um fio que se arrebenta ou como uma taça que se quebra. Assim é quando a morte chega para nós, como algo trágico e irreversível. E o fim, no versículo 7, fala da morte propriamente dita, quando ele diz: e o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. Aqui falando da morte propriamente dita. Bom, esse é o caminho para o qual todos nós seguimos. Nós estamos desvanecendo, nós estamos perdendo a nossa força. E por isso nós devemos dedicar o máximo das nossas forças, hoje, agora, para aquilo que realmente importa. Por isso nós devemos dedicar o máximo do nosso vigor, da nossa força, da nossa vida a Deus, ao nosso Criador. É por isso que nós devemos lembrar do nosso Criador agora, hoje, antes que seja tarde, antes que não tenhamos a mesma força, o mesmo ânimo para buscá-lo e para viver para Ele, tal como nós temos hoje, tal como nós temos hoje. O resto, irmãos, vai se desfazer. Todo o resto vai ficar para trás. O que realmente importa é buscarmos, é nos lembrarmos do nosso Criador. Todo o resto é vaidade. E é assim que ele conclui esse poema, quando ele diz: vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Tudo é rével, tudo é neblina, tudo passa. Em vista da morte, em vista da velhice, tudo passa. A morte é como um fim que tira de nós todas as coisas. Bom, mas o que o pregador de Eclesiastes não sabia acerca da morte é o que nos foi revelado em Cristo. Cristo traz para nós um olhar totalmente diferente para esse momento, a nossa partida desse mundo. Enquanto nós encontramos aqui um texto melancólico, não é verdade? Enquanto você lê e fala: poxa, é isso mesmo,
É isso mesmo que acontece comigo, é assim que está acontecendo. Eu estou perdendo minhas forças, isso tudo está se tornando real para mim. Enquanto nós olhamos para esse texto como um texto possivelmente melancólico, Cristo traz para nós uma visão totalmente nova para essa vida, uma visão totalmente nova, inclusive para a morte. Por quê? Porque Cristo é aquele que veio ao mundo. Ele, sendo Deus, se fez como um de nós, se fez homem. Ele se humilhou, ele foi tentado em todas as coisas e tomou sobre si os nossos pecados, ainda que não tendo ele próprio pecado. Ele foi traído, ele foi torturado, ele foi vendido, ele foi condenado pelos homens, ele foi levado à cruz e ele foi morto em nosso lugar. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressurge dos mortos. Ao terceiro dia, Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Cristo é aquele que venceu a morte. Isso que faz com que todo o resto dessa vida se torne neblina e vaidade. Cristo venceu. Cristo venceu. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E a nossa certeza é que se ele venceu a morte, nós venceremos também, se estivermos nele. Se Cristo ressurgiu dos mortos, nós ressurgiremos também, se estivermos com ele. É o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 6, no versículo 5. Temos essa certeza. Se morremos com Cristo, também ressuscitaremos com ele. Também ressuscitaremos com ele. Em Eclesiastes, nós temos aqui o pregador, o filho de Davi, ensinando para nós a sabedoria. Quando olhamos para Cristo, Cristo é o perfeito filho de Davi. Cristo é o Rei prometido, que veio pregar a sabedoria de Deus, mas não só pregar a sabedoria de Deus, Ele próprio é a sabedoria de Deus. Nele a nossa vida e a nossa morte ganham sentido, se estivermos nele, se estivermos em Cristo. Cristo propicia não só que nós nos lembremos do nosso Criador e vivamos para Ele, mas Cristo é o caminho para o nosso Criador. Cristo é o caminho para o Pai, é o caminho para que nós cheguemos até o Pai e vivamos com Deus eternamente. Cristo é o caminho para que nós vivamos aqui nesse mundo sob a luz da eternidade. Para que nós vivamos aqui nesse mundo sob essa certeza, como nós cantamos hoje no louvor, quando Ele voltar, quando o Messias voltar, então a justiça reinará, então tudo fará sentido, todas as coisas serão novas, porque estaremos com Cristo. Tudo faz sentido, irmãos, nessa vida, porque um dia nós viveremos com Ele, na glória eterna. Um dia nós viveremos com o nosso Senhor. E o que fazemos para Ele, então, não é revelo, não é vaidade, não é neblina. O que fazemos para Deus tem valor eterno. Existirá e continuará eternamente. Um dia estaremos diante dEle e seremos recompensados por Ele, se estivermos em Cristo, se seguirmos a Cristo e se mantivermos firmes nele a nossa fé e a nossa esperança. Amém, irmãos? Amém. Então, a nossa conclusão, por isso, se um dia você estiver no seu leito de morte e alguma enfermeira te perguntar qual foi o seu maior arrependimento na vida, que você não possa dizer, bom, meu maior arrependimento foi não ter buscado a Deus. O maior arrependimento foi não ter vivido para Deus. Que você atenda ao convite do pregador de Eclesiastes. Lembre-se do seu Criador. Lembre-se do seu Criador hoje, nesse momento, antes que cheguem os dias maus. Que essa, não ter buscado a Deus, não seja uma causa para você de lamentação. Que você possa olhar para trás e dizer, bom, eu lembrei do meu Criador. Eu vivi para Ele, eu andei com Ele, eu servi a Ele, eu obedeci a Ele, eu busquei viver em santidade e fazer a vontade do meu Senhor. Que você possa olhar para trás e ter essa certeza. Então, se você está longe do Senhor, saiba que tudo nessa vida é passageiro. Tudo nessa vida não tem valor ficar para trás diante da morte. Só o que nós fazemos para Deus tem valor eterno. Só o que nós fazemos para Deus importa. Então, dedique sua vida a Ele e desista das coisas desse mundo. Mas se você está na casa do Senhor e ainda não tem dedicado todas as suas forças a Ele,
não tem se dedicado a Ele como poderia, renove o seu compromisso com Deus nessa noite. Renove a sua aliança com o Senhor nessa noite. Você já reconhece a soberania e o poder de Deus. Agora, viva de modo a considerar esse poder. Viva de modo a considerar essa soberania. Dedique mais do seu tempo e dos seus esforços em buscar ao Senhor e em viver para Ele. Amém, irmãos? Nós vivemos em um mundo ansioso, em um mundo inquieto, que corre de um lado para o outro, tentando dar sentido a essa existência. Quantas vezes nós também andamos assim, inquietos, ansiosos? Mas como diz Agostinho em outro momento das suas confissões, ele diz: a Deus, fizeste-nos, Senhor, para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não repousar em ti. Então, que o nosso coração repouse no Senhor. Que nós, nessa noite, nos lembremos do nosso Criador e vivamos para Ele. Amém? Amém, irmãos. Feche seus olhos, vamos falar com Deus, orar a esse respeito. Ó Senhor, nosso Criador, nosso Deus, nós te louvamos, Pai. Te louvamos pela Tua palavra, que é tão viva, tão poderosa e tão eficaz para nos ensinar, para nos instruir. Nós te louvamos porque temos a Tua revelação diante de nós e que transforma por completo a nossa vida, o nosso olhar para esse mundo, para as coisas concernentes à vida aqui, debaixo do sol, mas também para as coisas que dizem respeito à eternidade e ao nosso relacionamento contigo. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor quis se revelar a nós. O Senhor quis, ó Deus, mostrar a nós a sua sabedoria, a nós, tão falhos, tão tolos, tão confusos. O Senhor quis se revelar a nós. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te bendizemos, porque nós podemos, pela Tua palavra, entender como viver nesse mundo, como andar. E por isso, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos faça, ó Deus, viver a vida aqui nesse mundo de modo a nos lembrarmos do Senhor. Que o Senhor, ó Deus, faça com que o nosso coração quebre, desfaça todos os altares, todos os ídolos que nós temos nesse mundo, todos os ídolos do trabalho, do dinheiro, das paixões, de qualquer outra coisa, que sejam desfeitos no nosso coração e que no nosso interior só haja lugar para o Senhor, que no trono do nosso coração esteja o Senhor, que nós entendamos como aquilo que é mais valoroso, mais importante para nós, o Senhor, vivermos para Ti, andarmos contigo. Transforma, ó Deus, o nosso interior, transforma o nosso coração. Nos ensine, ó Deus, a nos dedicar àquilo que realmente importa, para que um dia possamos olhar para trás e dizer: eu vivi para o meu Deus, eu vivi para o Deus que me criou e para quem eu vou agora. Que nós possamos, ó Deus, encontrar alegria e satisfação verdadeira em Ti, de modo a não precisarmos mais buscar alegria e satisfação em qualquer outra coisa desse mundo. Que o Senhor enche, ó Deus, o nosso coração de prazer e de satisfação na Tua presença, porque nós somos Teus, nós somos Teu povo, somos criados para Ti, somos criados para a Sua glória. Permita-nos, ó Deus, ajuda-nos, faça-nos glorificar o Teu nome nessa vida, em nome de Jesus, Pai, até que um dia estejamos contigo para glorificar-te eternamente, em nome de Jesus. Amém, 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 irmãos.